E agora vamos falar então da novela aí que a gente acompanha, que não acaba, essa novela é eterna, assim, as novelas da Globo, Sony. não dá nem pra comparar. É. Mas essa semana já chegamos no patamar que tá ridículo, tá certo? O que aconteceu? Farpas. Não, fale, olha... Essa palavra é legal, né? Mas assim, eu juro que eu li uma parte daqui e eu fiquei extremamente confuso e eu vou botar aqui pra... É o seguinte, a gente já falou isso aqui várias vezes. Os órgãos mundiais aí têm que aprovar a aquisição da Activision Blizzard, certo? Só que o dos Estados Unidos e o do Reino Unido são os mais importantes, tá? Se eles não aprovarem isso, não vai rolar, certo? Então assim, e aí o Reino Unido a gente fala porque o Reino Unido é o que rege a Europa, certo? Nesse aspecto aí. É isso mesmo. Só que dessa semana, o órgão do Reino Unido, não a União Europeia, do Reino Unido, foi muito favorável à Sony. Esquisitão, metendo não, porque teme pelo que vai acontecer com o mercado, de que pode virar a questão de quem vende mais. Assim, pra começar, por que eles estão preocupados em quem que vai vender mais? Eles têm que estar preocupados com o consumidor. Eles existem pra isso. Eles não existem pra proteger a empresa X ou Y. O jeito que os caras do Reino Unido falaram foi muito tendencioso pra Sony nesse aspecto, né? Não, foi estranho. E assim, eles... Ficou uma troca em que nem Microsoft nem Sony estão mais sabendo muito o que falar. Porque chegou num nível, assim, meio baixo já. Chegou num nível meio baixo. Da Sony chegar e falar, mas COD é muito importante pra mim. Tipo, ela quase confessou. Do tipo, não é que ela está visando... Claro que ela está visando o bem da plataforma. Claro que ela está visando o que é melhor pra ela. Quer proteger os interesses. Toda empresa, né? No lugar da Sony, ali, se a gente fosse mandado, a gente tá fazendo mesmo, tá certo? Mas chegou num nível que, assim, mas COD é muito importante pra nossa receita. E aí o órgão regulador, principalmente a CMA, nessa última resposta que a gente teve entre ontem e hoje, foi uma coisa muito esquisita, que a CMA, que é o órgão regulador do Reino Unido, ela falou assim, porque a Microsoft justificou citando a Nintendo. Falou, Nintendo, ela não tem Call of Duty, ela tem um outro jeito de operar, de trabalhar, exato. né? E o órgão regulador, a CMA, falou assim, mas é que COD pra Nintendo é uma coisa e pro PlayStation é outra. E COD no PlayStation, se ele não tiver COD, eu digo... Aí que tá o ponto. COD vai continuar saindo no PlayStation. Só que o fato de COD sair no Game Pass vai prejudicar o PlayStation. Ok, mas isso eventualmente pode acontecer se essa aquisição for concluída, certo? O PlayStation tem N estúdios incríveis fazendo jogos incríveis, inclusive o God of War que a gente tá aguardando. Então a gente chegou naquele ponto que assim, a Sony tá ali tentando argumentar, né? Não, mas COD é muito importante pra mim. Aí o órgão regulador da Europa falou assim, olha, na Nintendo não é muito importante, mas pro PlayStation é importante. Só que a posição dela deveria ser, pro mercado é como? Exato, eles não deram a posição Pro consumidor do é mercado. como? Ela não pode proteger, como órgão regulador, ela tem que estar numa posição de neutralidade, olhando o mercado todo, né? E ela falou com essas palavras, mas pra Sony, ter o COD com benefício na outra plataforma vai ferrar. Então... É uma posição muito parcial. E aí bem parcial. E por outro lado, as respostas da Microsoft foram péssimas dessa vez. Exato. É esse que a Microsoft estava na posição que o mercado inteiro estava a favor dela. Aí teve o primeiro revés real, né? E, cara, começou a meter o louco legal. Tipo assim, falaram, se fazendo... Eles chegaram ao ponto de fazer como se a Microsoft fosse uma empresa pequenininha, tá ligado? Tipo, não, mas o PlayStation tem uma liderança muito maior. Aí liberaram números que nem na geração passada. Falaram que o PlayStation 4 vendeu 150 milhões e o Xbox só vendeu 60. Tentando se fazer de patinho feio, que não é, pelo amor de Deus. Ele tá falando da Microsoft, feio, cara. exatamente. Tava tentando meter essa de patinho feio, o que também não é real. E aí, o que pra mim, que me bugou completamente, foi a Microsoft falar, porque acontece... Quando a CMA deu esse parecer, a Sony veio, não, então. Porque a Microsoft meio que falou, não, mas não vai ser exclusivo do Xbox. Aí a Sony falou, não, mesmo que não seja exclusivo, vai prejudicar a gente, tá ligado? Tipo, então, sabe que coisa louca? Exato. Não quero. Não quero, isso. não Então, quero. chegou nesse nível. Do tipo assim, a Sony foi lá e pediu algo. O órgão regulador, a Microsoft chegou e falou, vocês vão ter Call of Duty. Mas eu não quero que seja exclusivo. Eu quero que vocês usem a palavra pra sempre. Pra sempre não vai ser exclusivo. Ok. A Microsoft chegou e falou, Call of Duty vai continuar saindo no PlayStation. Mas é que vai ferrar se continuar saindo se sair no Game Pass. E aí, esse argumento pra mim não fez o menor sentido, que a gente destacou aí. Eu vou ler aqui, ó. Isso. Em novo parecer ao CMA, o regulador do Reino Unido, a dona do PlayStation teme que, mesmo com continuidade de COD em suas plataformas após a eventual aquisição,
A franquia poderia ter potenciais recursos exclusivos ou melhorias no Xbox, além de benefícios da assinatura do Xbox Game Pass. Irmão, desde que virou pra geração do PlayStation 4 e até agora, todo ano tem conteúdo exclusivo do COD no PlayStation. Porque eles pagam. Vai sair o Hogwarts Legacy agora com um arco de história que eles pagaram pra ser exclusivo do PlayStation 4. O que eles estão falando? Sabe? Por que pra eles pode e pra Microsoft não pode? Doideira, E cara. isso foi muito nada a ver. Qual a possibilidade, depois dessa história toda, se, sei lá, daqui uns meses, ano fiscal do ano que vem, meio do ano que vem, não é efetuada a venda, não se concretiza. Qual a possibilidade, de repente, futuramente, a Sony tentar comprar a Activision? Tem bala pra isso, não. Será Não que tem. não vai tentar alguma Poucas coisa? empresas têm esse 70 dinheiro. bi, né? A Tencent poderia. A Embracer, Embrace, será que tá com tudo? a Tencent Cara, 70 mais, a bilhões é muita Tencent coisa. mais. A Tencent poderia ter mais. A Tencent, sim. Tem mais poder aquisitivo. Agora, realmente, tá, esse é um ponto, porque... Mas eu não entendi isso aqui, ó. Esses fatores... Isso, a gente vai chegar nisso aí. Calma. A gente vai... Não, Calma, ó. É demais. Então vamos lá, ó. Esses fatores poderiam influenciar a escolha de console dos jogadores, declarou a empresa japonesa em resposta a esse posicionamento. A Microsoft foi... Aí, beleza, assim, claro. O cara tá comprando uma empresa de videogame é pra quê? Né? É óbvio que ele quer que vender mais console, né? Peraí, né? Isso Sim, aí, sim. né? Pois é. E aí, aqui é a parte mais enlouquecida, na minha opinião, tá? Que é, a Microsoft foi enfática em dizer que a Sony escolheu bloquear o Game Pass do PlayStation. Preferiu proteger suas receitas de venda de lançamento em vez de oferecer aos jogadores de escolha de acessá-lo por meio de seu serviço de assinatura, o PlayStation Plus, revelou a Microsoft, como destacou o jornal britânico. Eu fui ler outras matérias sobre isso e meio que realmente a Isso já era Microsoft... conhecido, né? Não. A Microsoft dá a entender que ofereceu para a Sony ter o Game Pass no PlayStation. Aham. Falaram não. E eles falaram não. É. Mas, pra mim, isso é uma mentira. Nunca teve nenhuma informação Não. que chegasse, que Não. oficialmente mostrasse isso, E né? por que a Microsoft não falaria uma informação dessa? É bom pra eles falar. Não, a gente quis colocar, eles que não deixaram. Você acha que a Microsoft então, quer o Halo no PlayStation? Não quer, né? Isso aí é uma historinha, isso aí, né? E assim, eles citaram uma coisa aí, também ficou estranho pelo lado da... A gente tá falando da Sony, mas a Microsoft também não tá acertando muito nesses últimos argumentos. Porque ela falou aqui assim, ó... o PlayStation prefere proteger a sua receita vendendo o jogo de lançamento no preço cheio, em vez de oferecer no plano de assinatura, como nós fazemos. Sim, a Sony já falou isso antes. A Sony já falou, nós não vamos colocar lançamentos no nosso serviço. Não vai ter God of War Ragnarok, Horizon, Wolverine, seja lá o que for, no Day One, no dia 1, no nosso serviço. Não vamos, não é esse o modelo que a gente usa. A gente vai vender o jogo pelo valor de lançamento e vamos ter um serviço para tentar competir com o Game Pass, que é o novo PlayStation Plus, que tá, inclusive, colocando coisas muito legais no catálogo. A última edição foi muito boa, que a gente até fez roteiro esses dias com as adições aí dos jogos que entraram. Então, assim, esse é o modelo da Sony. Ela não vai colocar o jogo lançamento dela, de estúdio dela, no serviço. Ela já tinha falado isso. A Microsoft foi lá e jogou essa carta que já é conhecida. Então, né? fora que assim, eu acho que eles se aproveitaram um pouco da fama que a Sony tem de se fechar um pouco, porque é aquela coisa do cross-platform. Aquela Isso. vez que Crossplay, já... né? Que já há muito tempo fala, não, porque a Sony não quer. A gente conseguiu fazer aqui, ó, com esse, mas a Sony não quer. Então eu não sei, aquela coisa de a reputação precede, às vezes tentaram puxar essa carta. Sim. Não sei. E assim, o discurso da Microsoft queremos o Game Pass em todos os lugares. Se eles querem em todos os lugares, pressupostamente, eles poderiam querer também no PlayStation, né? Já pensou? Tem muita gente que imagina esse mundo da Alice no País das Maravilhas, em que você tem ali no PlayStation um Game Pass que você abre ali e acessa tudo. No Switch também. Ou no Switch, né? Que você acessa tudo ou via cloud ou até mesmo instalando, né, no PlayStation. Mas esse mundo que tá muito distante, distópico, por conta de acordos e licenciamentos, Halo, whatever, eu não vejo Não vai agora Mas acontecer. rumores, até né? aquele negócio da Steam, lembra? Não Exato. tem de você poder logar com a Steam no Xbox, um negócio assim? Exato. Mas Então tem- se eles ofereceram pra PlayStation, eles devem ter oferecido pra Nintendo. E a Nintendo também não tem. Então não faz muito sentido. Parece que é mentira mesmo. E assim, é um tipo de informação que simplesmente foi jogada. Foi jogada. Peraí. Foi jogada. Mas a gente sabe, vocês ofereceram pro PlayStation em primeiro lugar, né? Então assim, o que isso tudo mostra? Que tá um desgaste esse assunto. Eu vi muita gente no Twitter, galera, sejam fãs de PlayStation, sejam fãs de Xbox, e a gente aqui adora PlayStation e Xbox, a gente joga de tudo nos dois, então a gente vai meio que tentando olhar aqui o comportamento delas, e isso tá desgastando, sabe por quê? A gente poderia estar falando de jogo, lançamento,
de coisa que vai chegar. E a gente tá falando de uma treta jurídica que não acaba. 11 meses vai fazer esse trem aqui, 10 meses. E elas poderiam estar falando de jogo. Mas foi o que eu falei na BGS. Eu queria falar do trailer do Mario. Eu falei, não, Sony Microsoft, gente, Toda semana que vem já não tem mais adianta. 5 É. atualizações. Meu Deus do Não, céu. tá cansativo já. Porque, assim, desgastou o assunto, a imagem das empresas dá uma desgastada, né? E já passou aquela coisa do, e agora? E agora só. É. Tá. Pois Não, é. e até mesmo fãs do PlayStation, eu vi no Twitter, a galera falando, ô Sony, chega de chorar aí, vai, vamos andar com isso aí. Só Vamos- prova. E vamos faz descarregar. os seus exclusivos. Vamos E é descarregar esse assunto, sabe, né? isso. Vai ter Wolverine, Spider-Man, o God of Não, War a Sony agora. tem coisas incríveis, Então, assim, eu acho. então eles falam que os fatores podiam influenciar a escolha do console, mas a Sony faz isso. É óbvio. Eles fazem os God of Wars pra influenciar a escolha do console. Sim. A galera escolhe o PlayStation por causa do The Last of Us, por causa do God of War. Então por que o COD não pode ser um desses? Exato. Não, e isso de temer recurso E nem vai exclusivo, ser, né? nem vai ser. Exato. O COD não vai ser o Ele fator vai continuar, decisivo. exatamente, Você pode jogar cara. o COD Ele é no um entre PlayStation. muitos fatores. É. E assim, como esse recorte pra mim, olha, vocês vão ter recurso exclusivo no Xbox, mas é o que eles têm há anos, cara. Aham. Por que o Xbox não pode ter e o PlayStation pode ter? É, porque não é só. De novo, não são só os jogos exclusivos que eles lançam. Eles pagam por um monte de exclusividade. O tempo todo. O Muitas. tempo todo. Sabe? É, E- lançamento antes. Isso, É, assim, lançamento isso acontece antes, nos games. já Né? é uma prática. É uma né? prática comum, mas da cultura Aceita. dos games, é claro, entendeu? É. Porque assim. É porque eles. Cara, é que eles morrem de medo. Que a Microsoft pode lançar no PlayStation, pode não, um mês depois só. Entendeu? Pode fazer o que quiser, até essas coisas também. O grande medo, eu tenho pra mim convicto qual que é o grande medo e o incômodo da Sony aqui. É ter os CODs Day One no Game Pass. Aham. Então, por mais que continue saindo no PlayStation, ela vai se incomodar pelo fato de que o cara vai poder acessar aquele COD que custa 300, 350 no PlayStation, ele vai acessar no Game Pass no Day One. 400 às vezes. 400 Porque, às vezes. mas sabe por quê? Porque isso É já isso. acontece com algumas coisas. E eu vejo muito fã puto. A gente falou outro dia do Cuphead, que saiu o dobro do preço no PlayStation do que no Switch no Xbox, não tem cabimento. E tipo, aí o cara que escolhe o PlayStation, pô, vou pagar o dobro. Por exemplo, esse Moose Cars que eu joguei, ele veio Day One no Game Pass. E no PlayStation tava R$110. Então isso já acontece com jogos menores. E o vagabundo fica puto, pô, R$110 ou a assinatura aqui que eu tenho acesso a milhões, sabe? É muita Dreamlight coisa. Valley. Pro Dreamlight Disney. Valley. Com o Founders Pack, né? É, R$170 no PlayStation, mas tá lá no Game Pass, né? Então, assim, é algo que... Aí imagina o COD no Game Pass ou R$350. Vai ter isso. Esse é o medo. Pra mim, esse é o medo que ela falou meio que nas entrelinhas, a Sony, mas a vontade dela falar é: eu não quero que Call of Duty saia no Game Pass no Day One, porque as pessoas vão migrar e vão migrar. Vai acontecer. Mas não é todo mundo. Vai estar lá no PlayStation, vai continuar saindo no Mas PlayStation. os caras gastaram 70 bilhões, é pra migrar mesmo. Então, o Se não Xbox quer- migrar, aí não valeu a pena. E a gente tá pensando pelo lado do negócio, né? É. Se a gente estivesse na pele da Microsoft ou da Sony, a gente estaria fazendo as mesmas coisas, possivelmente. É. De um lado tudo isso, chorando e do porque outro a gente tá lado. falando, tudo isso é um movimento político. É. Porque, de novo, esse órgão do Reino Unido não tinha que estar falando de empresa A ou B, É. tinha que estar falando sobre o consumidor. Não, o que, e que isso impacta no cidadão do Reino Unido? Não tem nada a ver com as E empresas, outra, entende? aprovado, a Microsoft faz Não, já o que era, faz o que quiser. O que quiser. Mas eu ainda acho que vai ter. Eu acho que vai ser aprovado, mas eles vão ter que. Porque, por exemplo, o do Brasil. Condições, né? O CAD, o órgão do Brasil, aprovou sem ressalvas. Liberado, faz o que você quiser. Eu acho que não vai ser assim no mundo inteiro. E se é assim em lugar, vai acabar sendo no resto do mundo todo. Já pensou né? se eles aprovam com a seguinte condição? Liberamos mediante o seguinte fato. Vocês não vão poder lançar Call of Duty no Game Pass no Day One. Cara, mas isso é, tipo, muito anticonsumidor, sabe? qual é? Tipo, como é que Mas- um órgão que tá ali pra proteger Favorecer o o consumidor, consumidor. fazer uma Vai coisa tirar dessa? um negócio que é bom pro consumidor. Porque exatamente a gente tem que pensar no consumidor, não no interesse específico de uma empresa. Esse órgão aí do Reino Unido é fechado com a PlayStation. Fechado com o PlayStation total. Nossa senhora. Total. Um dado estatístico pra gente trazer aqui, galera, é que no Reino Unido, que é o principal termômetro de toda a Europa, como você bem colocou agora há pouco, Dave, 70 a 75% do mercado É PlayStation. é detido pelo PlayStation. Lá que aumentou o preço Aumentou. recentemente. O PlayStation A detém própria 70. Microsoft fala isso na resposta dela também, que a PlayStation é tão líder do mercado que ela aumentou o preço sem se preocupar com a repercussão, entendeu? É. Tem muita edição de colecionador, se vocês olharem, a gente que acompanha as edições de colecionador, que só saem na Europa. É. O The Last of Us Cara, 1, tem- lembra? Muitas vezes sem o jogo. Teve É. Falar nisso, cadê o nosso Scorpion? Ah, Scorpion. nossa, Scorpion.
Tá aí. ó. Ah, Então, bota aqui, lá né? na Europa saiu o Sub-Zero. Só na Europa eu não consegui pegar. Revolta. Então, porque lá eles consomem esse tipo de coisa. Lá a marca PlayStation... The Last of Us 1 do Play 3, eu lembro que teve uma Collector's Edition com o Joel, um bonecão lindo, só na Europa. Não, Resident Evil 7 também, não teve uma versão que Da foi a casa. mansão? 7. É. Tinha casa. Por quê? Porque Maneiríssimo. lá, Foda. 70... O PlayStation detém 70 a 75% do mercado, cara, do Reino Unido. Pois é. É muita coisa. Ó, Né? vamos lá. Então, próximos capítulos aí a gente fica aguardando o que vai acontecer nessa brincadeira. Semana que vem volta. Mas a aquisição vai demorar um pouquinho ainda, viu? Claro, claro. Eu acho que rolar. aí, se acontecer, vai ser só a coisa do fechamento do ano fiscal do ano que vem. É, Que é tipo meio do ano. é, Pois é. por aí mesmo.